Só fazer uma DR. Nós estudamos bastante coisa, bastante conteúdo nessa 2.1. Na 2.2, nós vamos entrar no tema adensamento, tá? Mas antes de entrar no tema, vamos tentar entender o que seria o adensamento. Vamos pensar. Eu tenho camadas e camadas, eu vou adensando, comprimindo essas camadas. Essa é a ideia. E eu tenho como calcular. Porque se eu sei quanto o meu solo adensa, eu sei quanto ele recalca. Esta é a ideia, basicamente. Tá? Então, na 2.2, ela é teórica, mas a 2.3, eu deixei ela propositalmente, a gente só vai ver a 2.3, aula que vem, não vai ver a 2.1, a 3.1. Por quê? A 2.3, nós vamos ver a teoria, para finalizar, a teoria do adensamento, e aí nós teremos cálculo. A teoria, inclusive, não é tão grande, tá? Eu acredito que vai ser mais ou menos aí uns 30, 40 minutos de teoria e 1h30, 2 horas de cálculo, beleza? Então, é a parte pesada do conteúdo da unidade 2. E aí a gente vai fechar o nosso conteúdo de mecânica dos solos. Tá? Bom, vamos dar sequência, vamos dar continuidade, vamos carregar a nossa aula 2.2. Eu vou fechar aqui, vou carregar de novo. Ok. Beleza. Todo mundo está vendo a tela? Tranquila a transmissão, pessoal? Gentileza, quem está com o microfone aberto, deixa eu vou voltar aqui só para ver quem está com o microfone aberto. Marcelo, vou deixar você no mudo aqui, ou você consegue deixar aí para a gente? Ó. Pronto, resolvido o problema. Vamos lá. Carregando. Seção 2.2, vamos para a continuidade para fechar o nosso conteúdo. Ok? Então, pessoal, a 2.2, ele vai trabalhar com, novamente, o mesmo tema da anterior, deformações devido a carregamentos verticais, só que ele trabalha com adensamento. Na página 77, nós temos a tabela 2.3, do nosso livro base da disciplina. Nós temos lá, tensão vertical efetiva, índice de vazios. Repare, pessoal. Eu tenho ali, eu peguei um recortezinho só para a gente poder analisar, né? Depois vocês olhem na apostila, são vários exemplos ali na tabela que ele traz como resultado do ensaio de adensamento. Observa, eu tenho 800 e 0,71, 1.600, 0,62. Pessoal, 800 é menor que 1.600. 0,71 é maior que 0,62. Mas é uma lógica, né? A correlação entre a tensão efetiva e o índice de vazios. Por quê? Pensa numa esponja. Nesses tempos de quarentena, coronavírus e etc., fatalmente colocaram vocês para lavar louça. Eu já fui lavar louça no final de semana, faz parte. Tenho lá minha esponja para lavar louça. Ao apertar a esponja, eu estou reduzindo o índice de vazios, mas eu estou também, ao mesmo tempo, aumentando a tensão. Então, esta é a correlação. Quanto maior a tensão,
menor será o índice de vazios. Ok? Então, baseado nisto, eu posso fazer uma curva logarítmica. Eu sei que vocês gostam da parte logarítmica, que correlaciona, né, o índice de vazios no eixo Y e a tensão no eixo X. Tá? Então, eu vou ter este comportamento. Eu vou ter o estágio 1, o estágio 2 e o estágio 3. E o que são esses estágios? Eu vou ter aqui tensão de pré-adensamento, reta de compressão virgem. No 1, nós temos o quê? A recompressão do solo, até um valor característico denominado de pré-adensamento, ou seja, o estágio inicial, antes do meu adensamento. No 2, eu tenho o quê? O comportamento do solo submetido às tensões superiores à máxima. Ou seja, ele já suportou, ele já realizou, né, as deformações. No estágio 3, foi retirado a carga do corpo de prova. Então, ele sofre ligeiras expansões. E aí a gente pode determinar o índice de recompressão. Ou seja, voltando no nosso gráfico, observa. Estágio 1, soquei carga no coitado. Aí eu tenho aqui a reta de compressão. Reta de compressão virgem. Por que virgem? Porque é a reta inicial. Vamos lá? Exemplo da minha bucha, minha esponja de lavar-louça. Eu estou apertando a esponja. Aquela apertada legal que eu dei na esponja, ela traçou para mim a reta de compressão virgem. Daí, pô, soltei a esponja. Quando eu solto a esponja, ele inicia o estágio 3. Ou seja, ele deu a esponja deu aquela deformada. Evidentemente, a esponja ela volta ao natural porque ela segue rigorosamente todos os parâmetros da nossa querida teoria da elasticidade. Mas a gente está falando de solo. Como assim? Você está lá brincando no barro, né? Você vai lá e aperta o barro com a mão. A hora que você retira a mão, ele deformou, mas ele retorna um pouquinho. É o que representa este gráfico. Ou seja, iniciei, aperto ele. Formei a reta virgem, ou seja, ele está sendo comprimido. Tirei a mão. Uf, ele voltou. Né? Ocorreu o quê? Um preenchimento do índice de vazios. Certo? Então, nós temos daí o coeficiente angular da reta virgem. Né? Então, o C é índice de compressão da reta virgem, CR, índice de recompressão, CS, índice de expansão. Ou seja, eu espremo a amostra, solto, e aí ele expande. Aonde que estão esses caras? Aqui, ó. Eu vou ter este ângulozinho aqui, eu vou ter esse aqui, eu vou ter esse aqui e esse aqui. Beleza? Então, num exemplo, considere uma argila que foi comprimida até o seu limite líquido e posteriormente sofreu um descarregamento e depois voltou a ser recarregada novamente com a mesma pressão. Como assim? Você está lá brincando com o barro, você apertou, né? Apertou o barro com a mão ali. Então, ou seja, ele foi aonde? Até o limite líquido. Você comprimiu ele ao máximo. Aí você soltou. Porque você solta, ocorreu um descarregamento, ele expandiu. Você aperta ele de novo. É isso que me dá o coeficiente angular da reta virgem. E observe que
tensão 1, tensão 2, ou seja, eu apertei e eu apertei de novo. Eu tenho lá meu índice de vazio inicial e o meu índice de vazio gerado pela segunda aperto que eu dou na argila. E aí nós vamos associar isso ao quê? Ao que nós vimos na aula passada, ensaios endométricos. Tudo isso era para chegar aqui. E olha que grande barato. Vamos olhar e entender este gráfico. Índice de vazios, ok? Pressão efetiva. Ah, vamos lá. Quanto maior for a minha pressão, menor será meu índice de vazios. Olha lá. Olha aqui. E ele é um gráfico logaritmo. 0, 1, 1, 10 e assim vai. Ele é logaritmo. Então, assim, ó, eu comprimi. Eu estou jogando o quê? Pressão pra caramba nele. Olha onde é que foi a minha pressão. Olha o meu índice de vazio. Soltei. Tá aqui, ó. A minha pressão está bem baixa. O meu índice de vazio subiu. É isso que nos diz isso. Então, a reta virgem de compressão, na verdade, é a primeira compressão que a gente realizou na amostra. Então, são amostras indeformadas de argila retiradas do solo em distintas profundidades, ou seja, cada reta desta aqui no meu gráfico está uma amostra. E o grande barato é o seguinte: esta aqui é a reta do solo. Opa! Esta aqui é a reta do solo in situ. Como assim? Amostra obtida em campo. Observa que o meu ensaio endométrico, ele dá muito próximo. Foi aquilo que a gente viu no ensaio endométrico anterior, que relacionava índice de vazios com pressão. Qual a diferença? A única diferença é que nós temos mais de um ensaio só. Isto, tá? Então, pessoal, veja que interessante. O índice de vazio, pressão efetiva, que é o que nós fazemos a nossa leitura, ou seja, a compressão e o índice de vazios. A tensão é dada em função da minha compressão e eu posso fazer a medição do volume, claro, é só ter o controle da amostra, mas eu posso determinar recalque e deformação. Isso foram os conceitos da aula passada. Agora nós só estamos analisando os conceitos de uma outra forma, mas se mantém os mesmos conceitos. Tá? Então, pré-adensamento, aonde eu vou lá iniciar a minha tensão. A tensão de pré-adensamento representa a pressão limite da curva de recompressão, correspondendo ao estado de solicitação que o solo esteve anteriormente submetido. Então, o valor de tensão de pré-adensamento não é necessariamente igual à pressão efetiva, determinada no perfil do terreno, se levarmos em consideração o próprio peso da terra existente quando a amostra for retirada. Né? Então, o que é, relacionando agora a unidade inteira, pressão efetiva é a pressão do peso próprio menos a água. E por que ele está me dizendo o quê? Que a tensão de pré-adensamento não é igual à pressão efetiva. Por quê? Se eu tenho água no meu solo, presença de água, eu vou ter uma modificação, uma variação em função da pressão neutra. A minha pressão efetiva será o peso próprio menos a pressão neutra. Tá? É isso que ele está nos dizendo. Então, o solo pré-adensado, o que acontece? A tensão efetiva existente no solo é menor que a pressão de adensamento.
Então, a minha tensão efetiva, ela é menor que a minha tensão de pré-adensamento. No normalmente adensado, o que acontece? A tensão efetiva é igual à minha tensão de pré-adensamento. E num sobreadensado, a minha tensão efetiva, ela vai ser maior que o meu pré-adensamento. Então, se nós formos analisar o que é o meu pré-adensamento, fica claro aqui. Tá, então a pressão efetiva, vamos voltar, vamos fazer uma DR, lá da unidade 1. A minha pressão efetiva, ela é a pressão do peso próprio menos a pressão da água. Ah, legal. Então, por que efetiva? Porque é a pressão efetivamente que ocorre no meu solo, né? Então, se ela, vamos pegar a do meio, normalmente adensado, ou seja, a pressão efetiva é igual à pressão de pré-adensamento, porque ele está normalmente adensado. Então, pré-adensamento, eu não iniciei o adensamento. Então, a minha pressão de pré-adensamento, ela é menor que a tensão do solo. E quando eu faço essa pressão superar o efetivo, eu vou ter uma tensão maior no meu solo. Tá? Lembrando, o que é o adensamento? Nós temos as nossas queridas camadas ali, e eu vou compactar este solo, vou espremer ele. Então, eu vou ter uma variação. Então, quando eu falo em pré-adensamento, é o estágio inicial. Eu não iniciei a aplicação da carga. A partir do momento que eu inicio a aplicação da carga, eu passo a ter o meu estágio de pré-adensamento. Aí eu vou para normalmente adensado e sobreadensado. Ok? Vamos lá. E eu tenho como fazer o cálculo para variar. Não tem como ser diferente. Por quê? Para nós não interessa trabalhar somente com conceitos. Se eu trabalhar somente com conceitos, é legal para compreender o que está ocorrendo, mas a base numérica nos permite parametrizar, nos permite calcular o que vai ocorrer com o meu solo. Consequentemente, eu tenho como prever ações para trabalhar e evitar o recalque ocorra de forma descontrolada. Como assim? Ocorra de forma descontrolada. Vamos pensar um pouquinho? Eu tenho dois recalques, né, que a gente estudou até agora. Eu vou ter o imediato e vou ter o recalque diferencial. Ah, legal. Só que eu tenho como impedir o imediato? Não. Eu vou carregar a estrutura, conforme eu vou carregando a estrutura, eu vou ocorrendo o quê? O recalque. Quando ocorre o meu recalque, ocorre o quê? O meu adensamento do solo. Ah, legal. E o diferencial? Também não. Por quê? Porque o solo vai estar trabalhando, vai estar lentamente recalcando. Ah, professor, então baseado nisto eu posso dizer que toda e qualquer obra de engenharia, né, evidentemente relacionada a fundações, sofrerá recalque. Sim, todas. Professor, minha casa está recalcando? Está. Professor, eu moro num prédio, meu prédio é novo, vai recalcar pra caramba. Professor, a casa da minha avó já tem 20 anos. Já está com 25 anos construir a casa da vovó. A casa da vovozinha parou o ciclo, porque o nosso recalque diferencial é de 20 anos. Na verdade, pessoal,
Aí que está. Tecnicamente, na literatura, este recalque de 20 anos. E a gente é o que a gente considera. Mas, na realidade, ele continua além disto. É que eu não tenho, depois de 20 anos, medição. Não significa que ele não esteja recalcando. Ele está lá recalcando, vamos lá, 0,001 milímetro. Então, é algo tão pequeno que chega a ser significativo. E nos 20 anos, não, ele vai ocorrer um recalquezinho legal. Mas não é nada fora da casinha. A gente tem que lembrar que o concreto, e a gente estudou lá em resistência dos materiais, e nós vimos, eu inclusive trouxe para vocês exemplos da norma 6118. Nós temos o quê? Módulo de elasticidade do concreto. Baseado nisso, ele, embora seja um material rígido, ele ocorre uma certa elasticidade. Então, o concreto, ele trabalha um pouquinho para se ajustar a esse recalque. Quando é problema? Quando esse recalque foge deste pouquinho que foi projetado. Aí você tem um problema. Ok? Então, baseado nisto, nós temos a tensão de pré-adensamento dada a tensão efetiva. Então, eu vou fazer o quê? Uma comparação. Se eu tiver a tensão de pré-adensamento dividido pela tensão efetiva, e ela for igual a 1, eu tenho o quê? A argila está normalmente adensada. Claro. Não interessa o valor, deu 1 milhão de tensão de pré-adensamento, dividido por 1 milhão de tensão efetiva. É 1, porque são iguais. Né? Agora, quando eu tenho um valor maior que 1, significa o quê? Que a minha tensão de pré-adensamento ela é maior que a minha tensão efetiva. Então, a argila será pré-adensada, ou seja, ela ocorrerá um sobreadensamento. Ok? E desta forma, nós temos que tentar prever isso. Qual será o valor de pré-adensamento que o meu solo irá sofrer? Para isso, nós temos dois métodos clássicos. Eu falei para vocês, até então, um nome a ser guardado, porque ele era o cara em mecânica dos solos, Terzaghi. Agora nós vamos conhecer outro nome a ser guardado em mecânica dos solos, Casagrande, e os ensaios dele. Este cara tem muita coisa legal, que nos ajuda a dar um embasamento do estudo dos solos. Ok? Vimos na unidade 2.1, está ali a nossa tensão vertical, relacionada ao quê? Ao índice de vazios. Ok? Então, a nossa tensão vertical relacionada ao índice de vazios. Esta curva que ela descreve, qual curva é esta curva? Eu vou voltar, até vou sair daqui, opa, não era para fazer isto, era para sair diferente, era isto, sair assim. Tá? Ó, tá aqui. Nós estamos no slide 9. Olha lá o slide 5, olha a cara feia da miséria, da curva. Tá vendo? Tá? Começa aqui e desce. E aí a gente vai e olha, começa aqui e desce. Por quê? Porque, na verdade, é índice de vazio por tensão. Exatamente a mesma coisa que nós estávamos vendo. O que muda aqui é este cara. A tensão de pré-adensamento. Então, o método de Casagrande e o método de Pacheco me diz como calcular esta tensão de
adensamento, ok? Assim como a gente viu, pessoal, só lembrando aqui, na 1.3, nós vimos lá uma equação de Boussinesq para calcular a pressão efetiva num ponto A, num ponto B, dava um ângulo, etc. É a mesma coisa, método de Casagrande e Pacheco, ok? São contas matemáticas. Observa, por favor, para não fazer besteira, a base deste cara. Logaritmo, na base 10, tá? Logaritmo na base 10. O que não passou? Não entendi o que aconteceu. Vamos voltar lá. Aqui o próximo slide. Ah, beleza. Beleza. Então, nós já vimos também este estudo, ou seja, pré-adensamento, reta virgem, solta, ele vem para cá, né? Então, estudo de caso, curvas endométricas em argilas, tá? Aqui é minha curvinha endométrica, determinação do recálculo em solos adensados. Observem os pontos B e C, a minha reta virgem. Ou seja, está ocorrendo a compressão. Em azul, aqui, ó, a recompressão. Novamente, índice de vazios por tensão vertical. Então, pessoal, se nós pegarmos e formos analisar, na aula 2.1 nós tínhamos tensão, recalque e deformação, compressão, índice de vazio e volume, né? Eram correlacionados 6 itens aqui. Nesta, nós estamos correlacionando quem? Índice de vazios, a nossa tensão vertical e o tensão de pré-adensamento. São esses 3. Ok? E a gente trabalha com a curva endométrica, onde ela inicia a carga. Tem ali a reta virgem, que está sofrendo compressão, solta e volta a apertar. Ou seja, de B para C na reta vermelha, de D para C na reta azul. Ok? Então, nós vamos ter, em função disso, nossas curvas endométricas em argilas. Pô, professor, o nome é feio, tem logaritmo nesse negócio. Pessoal, para de loucura. Para de loucura. Nós estamos trabalhando com quantos índices? 3. Índice de vazios, tensão e tensão de pré-adensamento. O CR, que é índice de compressão, CR, índices de... o CC, que é de compressão, CR de recompressão e CS de expansão, os 3 índices vão variar em função do que? Vazios e a minha tensão. Nada mais que isso. Ou seja, eu tenho inicial, final, inicial, final. Nada mais do que isso. Fazendo uma correção. Vou voltar aqui. Tem um erro ali no slide que eu já vou fazer a correção. Eu tenho aqui, vamos lá, de B para C, eu tenho o quê? Compressão. Tá aqui. Reta vermelha. De D para E, eu tenho o quê? Recompressão. Azul. Tá aqui, né? Apliquei a carga, soltei. Deixo o solo feliz. Aplico a carga de novo. Me gera a reta azul. Beleza. Aqui não é de B para B, é de B para C, tá?
né? Igual tá aqui. Ó, eu vou de D para E na reta de recompressão e vou de E para D na logarítmica. Aqui eu vou de C para B na logarítmica e aqui eu vou de B para C, tá? E em função disto, eu posso determinar quem? O recalque, que é o meu quarto cara que está entrando na jogada. E só. Não entra mais ninguém? Não. E o recalque, ele está, observa a expressão matemática. Ai, professor, é feia a expressão. Pessoal, para de loucura. Estou olhando para a coitada da expressão aqui. Ai, feia, bonita. Isso é psicológico. Olha em função de quem que ela é dada. Tensões, né? Os índices que são dados em função do quê? Tensões e índice de vazios, e aqui a minha leitura da altura inicial. E índice de vazios iniciais. E aí nós temos como calcular o recalque. Ah, professor, está complicado porque a gente não está fazendo exercícios. Nós vamos fazer na próxima aula, fechando a teoria de adensamento e, consequentemente, praticando os exercícios. Ok? Então, esta equação de recalque finaliza. Dúvidas, pessoal? Pessoal, Agora é só os dúvidas? exercícios mesmo. Agora os exercícios. O Agora importante... é colocar em prática, né, professor? Isso. O importante é entender. Nessa fase agora, nós temos que entender os conceitos, né? E olhando e vendo assim, não é tão complicado como a gente trabalhou. Vamos lá, vamos recapitular. Nós trabalhamos com quem? Tensão na 2.1. Depois a gente falou do recalque, falou da deformação, né? Da nossa pressão, mas ela vem indicada como tensão e recalque, o índice de vazios, o volume, mas o volume é dado na própria amostragem. Depois a gente adicionou o quê? Se vocês olharem, somente pré-adensamento. Então, são os 5 caras que a gente trabalha, tá? A tensão, o recalque, deformação, índice de vazios e pré-adensamento. Em função deles, será dado o cálculo de todo o nosso índice de recalque. E quanto irá recalcar o solo. Como que eu obtenho isso? Através do meu ensaio endométrico. O ensaio endométrico, que ele é baseado no quê? 2 placas porosas comprimem meu corpo de prova, argiloso. Ao fazer isso, eu tenho como determinar a minha pressão inicial e final, tenho como determinar o índice de vazio inicial e índice de vazio final. Tenho como fazer o quê? Este que é o grande barato, traçar a minha curva endométrica, que é o que me dá os parâmetros para a gente trabalhar. Então, como traçar a curva endométrica é algo complexo, nós trabalhamos com quem? Com a equação logarítmica, para facilitar. Porque, olha só, este cara aqui é dado em log. Aqui também é dado em log. Então, a gente usa os logaritmos para fazer os cálculos. Tá? Então, se a gente for analisar, poxa, é complicado, tal, mas não é tão complicado assim se você conseguir elencar o conhecimento. Evidentemente, o aluno que falta a aula de hoje, né, vai ter dificuldade na 2.3? Muita dificuldade, pessoal. Muita dificuldade. Isso é fato. Tá? E nós estamos com 6 alunos, teoricamente a nossa turma é 7, né?
P8 eu imagino que seria o Paulo, certo, Paulo? Isso. Beleza. Então tá joia. Você é meio campista, Paulo? P8? Volante? Eu gosto de ficar na estreita. Certo. Se fosse P10, tudo bem, né? É o craque do time. Vamos lá. Então, tá faltando um colega de vocês. Eu acho que é aquele cara que não é da nossa turma, né? Dessa turma Professor. originalmente. Oi? Pode abrir o Giovana. microfone, Paulo. Ah, é a Giovana, é verdade. É a Giovana. Também, tem outro também. E tem outro rapaz. Além da Giovana, tem outro rapaz. É É, os mas dois que estão faltando. a Giovana estava, assim, saiu agora há pouco tempo, ela estava. Isso, Ela ela estava tava, mas... ela estava na É, primeira aula. O Então é Elvis só faz aquele essa aula rapaz também? mesmo. Oi? Acho que o Elvis, ele faz essa aula também? Elvis não, tem mais dois de outro período. Acho que é Júnior, sei lá, Júlio e o Senra, que é o Matheus. Ah, é Eu verdade. acho que é. Bom, pessoal, eu não sei se vocês têm um contato deles. Por gentileza, tenta dar uma conversada com Professor, eles. Oi? eles estão no grupo do WhatsApp. Bom, então eles sabiam que ia ter aula, eu avisei, a faculdade avisou. A gente vai continuar nossas aulas normais. Amanhã nós não temos aula porque a aula de materiais seria na aula anterior. Na próxima quarta nós vamos ter materiais, mas quinta nós vamos ter resistência dos materiais. E vocês fecham a sexta com a tia Val. Certo? Pessoal, mais alguma dúvida? Ficou tranquilo? Ficou entendido o conteúdo da aula da aula de hoje, sessão 2.1, 2.2? Bom, deu pra entender, eu pelo menos, né? Não sei o restante. O meu Pra mim, computador sim, travou agora muito. só apliquei esse tanto de fórmula aí, mas O meu computador travou hoje o tempo todo, mas Eu vou disponibilizar na respectiva sessão 2.1 e 2.2 as aulas. Quando eu faço aquele intervalo de 5 minutos, é para quebrar o vídeo. Aí a gente passa a ter 2 vídeos. Aí eu posto um vídeo em uma aula, outro vídeo na outra aula, os links, tá? Então estou preparando o material. Não é fácil. A vida de professor. Eu vou ter que virar youtuber. Porque cada vídeo ele dá em torno de aproximadamente 150 mega cada vídeo, pessoal. 150, 160. O da aula 1 vai passar dos 200 mega devido ao tempo. Mas eu faço em 2 vídeos, né? Então eu vou criar lá um link no YouTube para vocês poderem assistir as aulas. Estou trabalhando nisso, acredito que amanhã eu consiga subir os materiais. Então, mas vamos lá, faz parte. Faz parte. Quem não tem cão, caça com gato e assim por diante. A gente vai se virando. Eu acredito que nós estamos conseguindo ter boas aulas de forma online. Lembrando que isto aqui não é e nunca foi, nem será EAD. Porque EAD é uma aula gravada sem interação nenhuma. Você tem interação com o tutor. Aqui não, aqui a gente tem interação direta. Não é ao vivo, não é presencial, mas eu acredito que os slides, da forma com que eu estou apresentando, estou tentando ao máximo trazer para vocês as informações que a gente iria destacar em sala de aula. Pessoal, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, podemos finalizar a nossa aula.